Olá, eu sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Tá? Na aula de hoje, falarei sobre o comando Find Memory Free. Tá? Então, o comando Find Memory Free procura nas unidades de memória, ele busca nas unidades de memória por um termo, palavra, ou número, ou um bloco de texto que se deseja encontrar. Né? Isso pode ser usado para que um robô tome decisões inteligentes. O robô pode armazenar, por exemplo, alguns dados na memória, pode pesquisar uma palavra e, se ele encontrar, ele poderá tomar uma decisão para executar alguma coisa importante para o usuário. Tá? Também, essa é uma das finalidades do uso desse comando de busca. É um comando de busca muito semelhante, a funcionalidade desse comando é muito semelhante às opções que existem em editores de texto, tipo no Word, quando se usa um Word, nós podemos ali dentro de um texto procurar um termo, procurar uma palavra, fazer uma localização de uma palavra, certo? Através de um recurso que pode ser localizar, find, Tem vários nomes que são usados aí nos editores. Então é semelhante, tá? Só que aqui ele faz uma busca, esse comando faz uma busca dentro das unidades de memória da linguagem JavaScript, memória padrão. Tá? O free aqui significa que ele não considera maiúsculas e minúsculas, Então, digamos que esse comando não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Você pode digitar uma palavra em letras maiúsculas, minúsculas, por exemplo, aqui a palavra goiaba, Eu posso armazenar essa palavra em letras maiúsculas na memória e fazer uma busca como está aqui, em letras minúsculas. Ele encontrará do mesmo jeito, se existir a palavra, já que ele não faz distinção, Ou seja, ele não é sensível a maiúsculas e minúsculas, tá certo? Por isso que ele é Find Memory Free, Existe um outro comando, que é o Find Memory Word. Find Memory Word é um outro comando da linguagem JavaScript que, sim, esse comando, o comando Find Memory Word, ele faz, para esse comando, se a letra maiúscula ou minúscula, realmente faz diferença. E eu falo sobre esse outro comando em outro vídeo lá no canal da inteligência computacional, tá certo? Vamos ver então como funciona. Eu tenho um algoritmo preparado aqui. Reduzirei o tamanho da fonte, expandirei aqui a minha área de código, clicando nas setinhas do lado direito aqui do meu editor, Então, setinha para cima expande a área de código, setinha para baixo reduz. Tá? Aumentarei novamente, porque ficou muito pequena aqui, a fonte ficou pequena. Aumentarei novamente. Ainda não está bom. Espera aí só um minutinho. Vamos ver. Ok. Veja que eu tenho um algoritmo simples, que ele faz o seguinte. No primeiro bloco de comando, a lock memory, ele armazena a palavra goiaba, em letras maiúsculas, na unidade 1 de memória. Na unidade 1. No segundo bloco, o comando lock memory armazena a palavra uva, também em letras maiúsculas, na unidade 2 da memória, certo? Logo abaixo, o comando find memory free, que é o tema dessa aula, faz uma busca pela palavra goiaba, nesse caso em minúsculas, mas como eu disse, já que esse comando não é sensível a letras maiúsculas ou minúsculas, ele tentará encontrar, e se a palavra existir na memória, ele encontrará do mesmo jeito, tá certo? Mesmo sendo em minúsculas, ok? Então, ele aceita, veja que esse comando ele aceita dois parâmetros, Temos um bloquinho aqui, No primeiro parâmetro, devemos colocar ali, devemos descrever o que estamos procurando. A palavra, o termo, ou expressão que estamos procurando na memória, da linguagem. E embaixo, mais abaixo, devemos indicar um número, mais um índice de memória, um número de uma outra unidade de memória, No caso, a unidade 3 aqui, que conterá o resultado da operação, tá certo? Então, funciona assim. Se a palavra goiaba existir, será retornado. Eu estou dando um exemplo. Nesse caso aqui, se a palavra goiaba existir na memória, se ele encontrar, o número 1, o valor 1, será retornado dentro da unidade de memória 3. Então ela passará a conter, a unidade de memória 3 passará a conter o valor 1. Por quê? Porque quando ele encontra a palavra, esse comando, ele retorna o número da memória, o índice da memória onde ele encontrou. Tá certo? Se encontrou a goiaba aqui, ele retorna o número 1 aqui. Se ele encontrasse na unidade 2, se a palavra goiaba estivesse na unidade 2, ele retornaria o número 2. Ele retorna o índice, Então, se a resposta for positiva, se a operação for positiva, o resultado da operação, ele retornará o índice da memória onde ele encontrou o termo. Okay? Agora, se ele não encontrar, vamos supor que ele não encontre nenhuma das duas palavras, se for uma outra palavra, lá no manual da linguagem nós temos aqui, manual da linguagem AI Scripter, tá? Nós temos aqui o que acontece nesse caso. Olha, caso os dados não sejam encontrados na memória, será retornado no índice de memória indicado o seguinte valor, no find. Tá? Então, se ele não encontra a palavra que você está procurando na memória, ele retorna o termo no find.
né, que ele não encontrou, tá certo? Significa que, se fosse uma palavra desconhecida aqui, que não estivesse nessas duas unidades de memória que eu estou usando aqui, tanto na 1 ou na 2, ele retornaria a expressão no find, que ele não encontrou, né? E com esse resultado, poderíamos utilizar um comando de estrutura de decisão aqui, uma decisão, para que o robô fosse inteligente e tomasse decisões aí para executar tarefas diversas, tá certo? Mas não é o caso dessa aula, por isso eu não demonstrarei aqui o funcionamento de uma estrutura de decisão aqui. Não colocaria um comando para tomar decisões nesta aula, ok? Mas, para sabermos se o comando está funcionando, se esse algoritmo está funcionando ou não, né, eu utilizei aqui o comando main, aqui embaixo tem um bloquinho de comando. O comando main mostrará na tela para mim aqui, para nós no caso, o conteúdo atual da unidade de memória 3 ao final do processamento, né? Então nós teremos aqui o resultado, né, o que for retornado aqui, na unidade 3 será mostrado na tela pelo comando main, para a gente numa mensagem, uma caixinha de mensagem. Tá? Eu estou referenciando essa unidade de memória aqui, ó, através do símbolo de herança de memória, ou herança de dados aqui, que é o sinal de maior. Eu digo para ele, olha, vá na unidade 3 e me mostre o conteúdo que está nessa unidade. Como o resultado do processamento é retornado nessa unidade, né, nesse momento aqui, nesse algoritmo, eu mostrarei o resultado da operação, aqui nesse comando main, tá certo? Veremos se funciona então. Reduzirei aqui a área de código, clicarei no botão executar no canto superior direito do meu editor aqui, tá? Confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que ele mostrou aqui para mim, na caixinha de mensagem aqui, ó, ele mostrou o número 1, onde eu estou com o mouse aqui, ó, significa que ele retornou para mim o índice da unidade de memória 1, que é onde está a palavra, né, onde está armazenada a palavra goiaba, que está sendo pesquisado pelo comando find memory free. Tá? Então, se eu voltar lá no código, veja que a palavra goiaba está realmente no índice 1. Então, ele encontrou, né, como eu já disse, ele encontrou a palavra goiaba lá e retornou o número da unidade de memória, do índice, né, da memória onde estava a palavra goiaba, dentro da unidade de memória 3. Como eu mostrei o conteúdo na tela da unidade de memória 3, ele mostrou que estava lá, que era o quê? O valor 1. Certo? Que é onde ele encontrou a palavra goiaba, ok? Agora faremos um outro teste. Vamos supor que eu troque a palavra goiaba por uma palavra que não existe, que não está armazenada nessas duas unidades de memória, né? Então eu colocaria aqui, por exemplo, vamos ver uma outra palavra, pêssego. Muito bem. A palavra pêssego, uma outra fruta, né? Então eu sei que nas duas unidades de memória, nas duas primeiras unidades, eu não armazenei, né, essa palavra. Então a tendência é que ele não encontre. É claro que existem muitas unidades de memória, eu poderia ter isso em outra, né? Eu tenho aqui a unidade 1, a unidade 2. Vamos supor que, de repente, essa palavra estivesse armazenada na unidade 500 da memória. Ele encontraria também, tá? Não importa, ele pesquisa, ele faz uma varredura por todas as unidades de memória. Onde estiver essa palavra que eu estou procurando, encontrará. Como eu estou apenas preenchendo aqui, ó, duas unidades, eu sei que na minha memória atual, aqui na memória CI, que é a memória padrão da linguagem scripter, eu sei que eu só tenho esses dados aí que eu pré-armazenei. Por isso eu sei que eu tenho esse campo limitado de busca, né? Ele pesquisará só nessas unidades aqui, porque as outras não contêm nada, estão vazias, né, provavelmente. Não foi nada armazenado lá. Veremos então. Ele deve retornar agora a expressão no find, né, que é essa que eu mostrei aqui. Ó. Por quê? Porque ele não encontrará a palavra pêssego, não está nas unidades de memória. Então, não encontrando, ele retornará no find. Vamos confirmar se isso realmente acontece? Vamos executar o programa, então. Novamente, clicarei no botão executar outra vez aqui, no canto superior direito do meu editor. Confirmarei a mensagem de início e veremos. Ó, veja que deu certo, né? Ele retornou aqui na caixinha de mensagem, aqui, ó, a expressão no find, né? No find, ou seja, como eu já disse, ele não encontrou. Então veja que funcionou, certo? Então é isso que eu tinha para mostrar, né? Tinha para mostrar na aula de hoje o comando find memory free, tá bom? Assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional e conheça os outros comandos também da linguagem AI Scripter, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.